Aqui ficamos. Aqui ficamos. Antes do reino, havia pedra. Antes da fronteira, havia fogo. Antes da voz que um dia se tornará portuguesa, já havia mãos humanas a riscar esta terra, a abrir caminho entre o frio, a fome e a noite. No episódio anterior, seguimos a longa viagem da língua, uma herança invisível, feita de camadas, encontros e sobrevivências. Mas antes da palavra escrita, antes do latim, antes sequer de haver nomes para quase tudo aquilo que hoje reconhecemos, já havia gente aqui. E a pergunta é maior do que parece. Como é que este extremo ocidental da Europa, que tantos imaginaram como margem, se tornou casa humana durante centenas de milhares de anos? Este é o início absoluto. Se queres continuar a ouvir a história, subscreve o Cronos Portugal. Há cerca de 400 mil anos, muito antes de qualquer memória, um humano vive no território que hoje chamamos Portugal. Sabemo-lo porque da Gruta da Aroeira, no complexo de Almonda, em Torres Novas, surgiu um crânio antiquíssimo, um dos mais antigos vestígios humanos da Europa Ocidental. Não sabemos o seu nome, não sabemos a sua voz, mas sabemos o essencial. Ele pertence a um mundo em que sobreviver é uma arte total. A pedra não é apenas pedra, é lâmina, é machado, é promessa de mais um dia. Serve? Serve. Serve mais um dia. Esses primeiros habitantes não chegam todos ao mesmo tempo, nem pertencem todos à mesma humanidade. Ao longo de vastíssimos períodos, entram na península várias vagas humanas, em última origem vindas da África, mas chegadas sobretudo por corredores terrestres que, século após século, geração após geração, empurram grupos humanos para o Ocidente. Primeiro, formas humanas mais antigas, depois os Neandertais, muito mais tarde, o Homo sapiens. Portugal, nessa época, não é um destino final com bandeira, é um refúgio, uma passagem, uma extremidade fértil entre serra, planície, rio e oceano. O mundo que encontram não tem nada de doméstico. Há grandes herbívoros, cavalos selvagens, veados, cabras montesas, há auroques imensos. Há invernos duros, estações incertas, paisagens abertas e, mais tarde, florestas espessas. Viver aqui exige memória do terreno, leitura do vento, conhecimento d'água, noção do tempo. Não são brutos perdidos numa natureza hostil, são especialistas em adaptação. E é aqui que convém desfazer um dos mitos mais persistentes da pré-história. Eles não vivem apenas em grutas. As grutas são abrigo, santuário, refúgio contra o frio, contra o vento, talvez espaço ritual. Mas grande parte da vida decorre ao ar livre, em acampamentos sazonais de estrutura leve, montados e desmontados conforme a caça, a colheita e o clima. A imagem do homem das cavernas fica muito aquém da verdade. O que existia era mobilidade inteligente, um território percorrido com método, um mapa sem escrita, mas gravado na memória do grupo. A caça é decisiva, sim, mas nunca esteve sozinha. Estes grupos caçam, recolhem, observam, esperam, seguem manadas quando é preciso, exploram vales, conhecem árvores, ciclos, sementes, raízes, mel. Sabem onde amadurecem as bolotas, onde o rio oferece peixe, onde o litoral entrega marisco. A sobrevivência não depende da força bruta, depende da combinação entre atenção, cooperação e experiência. Uma lança mal lançada pode condenar um grupo, um trilho bem lembrado pode salvá-lo. Durante o Paleolítico Médio, os Neandertais habitam também estas terras. E o que hoje sabemos sobre eles mudou profundamente. Já não os vemos como sombras toscas de uma humanidade inacabada.
Em lugares como a Gruta da Oliveira, também em Almonda, e na Gruta da Figueira Brava, na Arrábida, surgem sinais de vidas complexas, com uso de recursos variados, incluindo recursos marinhos. Isto importa porque muda a imagem do passado. Muito antes de Roma, muito antes da agricultura, já havia aqui inteligência prática, organização e capacidade de explorar o território com subtileza. Depois, há cerca de 35 mil anos, o Homo sapiens expande-se por estas paisagens. E com ele torna-se ainda mais visível uma dimensão que muda tudo: a capacidade de simbolizar o mundo. No Val do Coa, no nordeste do atual território português, as rochas começam a guardar cavalos, aurochs, cabras, figuras gravadas ao ar livre com uma força que atravessa milénios. Hoje, o Parque Arqueológico de Val do Coa conserva esse espantoso arquivo de pedra. Não é apenas arte, é marca de presença, é memória tornada matéria. É prova de que estes grupos não se limitavam a comer, fugir e resistir. Pensavam, representavam, deixavam sinais para além do corpo e do instante. E isso muda o peso desta terra. Porque quando um humano grava um animal numa rocha, ele não está só a copiar a natureza. Está a dizer: estivemos aqui, vimos isto, demos sentido ao que nos rodeia. O território deixa de ser apenas espaço de passagem, torna-se mundo vivido. Fica. Com o fim da última glaciação, há cerca de 10 mil anos, o clima aquece, os gelos recuam, a paisagem altera-se, florestas crescem, os grandes percursos de caça transformam-se. E com essa mudança, chega também uma nova forma de estar. No Mesolítico, certos grupos tornam-se menos errantes, não plenamente sedentários ainda, mas mais enraizados em certos lugares e ritmos. Nos concheiros de Muge, no vale baixo do Tejo, perto de Santarém, acumulam-se durante gerações autênticas montanhas de conchas, restos de peixe, ossos, vestígios de fogueiras e enterramentos. O que ali vemos é extraordinário. Comunidades que aproveitam de forma intensiva o rio, o estuário e o mar, que conhecem profundamente os ciclos dos recursos aquáticos e que conseguem permanecer longos períodos na mesma zona. É um outro modo de viver. O movimento continua, mas já não tem a urgência absoluta dos grandes caçadores do gelo. O Tejo alimenta, o marisco sustenta, a paisagem oferece continuidade e, nessa continuidade, o grupo cresce. A memória do lugar adensa-se. Enterram-se mortos, regressa-se ao mesmo sítio. A ideia de pertença aprofunda-se. Mas a grande viragem ainda está para chegar. E chega de fora. A agricultura não nasce aqui, não é a descoberta espontânea destas comunidades atlânticas. Chega, muito provavelmente por via marítima, trazida por grupos já agricultores e pastores, descendentes de uma revolução começada no Próximo Oriente e espalhada lentamente pelo Mediterrâneo. Por volta do 6º milénio a.C., sementes, animais domesticados, técnicas novas e uma outra relação com o tempo entram neste extremo ocidental da Europa. De um momento para o outro, ou melhor, ao longo de séculos de contacto, mistura e adaptação, muda a lógica da existência. Já não basta seguir o alimento, é preciso produzi-lo, semear, esperar, guardar, proteger. O homem deixa de viver apenas do que encontra e passa a depender daquilo que consegue fazer crescer. Essa mudança parece uma vitória total e em muitos aspectos é. Permite alimentar mais gente, multiplica comunidades, abre caminho a aldeias permanentes, cria reservas, rebanhos, continuidade. Mas tem um preço. Os corpos contam essa história. Com a agricultura surgem mais cáries, dietas menos variadas em certos contextos, por vezes menor robustez física. A Revolução Neolítica não foi um conforto instantâneo. Foi uma aposta arriscada.
menos liberdade de movimento, mais trabalho repetido, mais dependência de colheitas. Em troca, uma explosão demográfica e uma nova escala de sociedade. E quando os humanos se fixam, a paisagem muda com eles. Abrem-se clareiras, delimitam-se espaços, domesticam-se animais, guardam-se cereais. A terra passa a ter dono, ou pelo menos a ter valor suficiente para ser disputada. É também aqui que os conflitos se tornam mais densos. Quem está aí? Onde há armazém, há saque. Onde há campo, há fronteira. Onde há aldeia, há defesa. Em certos contextos neolíticos, como no Algar do Ponsanto, no atual concelho de Alenquer, a violência deixa marcas em ossos atravessados por pontas de seta. O passado nem sempre é silencioso. Às vezes, ele grita através de uma ferida antiga. Mas este novo mundo não se exprime apenas em campos e choques. Exprimiu-se também em pedra erguida. No Alentejo, entre o 6º e o 4º milénio a.C., surgem alguns dos monumentos mais impressionantes de toda a pré-história europeia. O Cromlech dos Almendres, perto de Évora, ergue-se como um círculo de memória e alinhamento, um lugar onde a comunidade, a paisagem e o céu parecem entrar em conversa. Muitas vezes comparado a Stonehenge, é mais antigo do que os célebres círculos britânicos. Não sabemos ao certo tudo o que ali se fazia. Sabemos o suficiente para perceber que não era obra de acaso. Exigia planeamento, mão de obra, crença partilhada, noção de orientação e de permanência. Não muito longe dali, a Anta Grande do Zambujeiro mostra outra face desse impulso megalítico. A vontade de dar aos mortos uma casa monumental. A morte já não desaparece apenas na paisagem. Ganha arquitetura, ganha ritual, ganha memória coletiva. Isto é decisivo, porque um povo que ergue monumentos para os seus mortos já não vive apenas no presente, vive também para trás e para diante. Passa a ligar-se ao tempo de outra maneira. E, ainda assim, a história volta a acelerar. Primeiro chega o cobre, não como ferramenta comum em todo o lado, mas como metal, raro, valioso, prestigiante. Depois, a técnica avança e o bronze impõe outra escala. O metal deixa de ser apenas maravilha. Torna-se instrumento, poder, rede de troca, motivo de cobiça. Nesta nova fase, o território que um dia se chamará Portugal ganha importância que muitos não imaginam. O extremo ocidental deixa de parecer apenas margem, torna-se nó de circulação. No povoado fortificado do Zambujal, junto a Torres Vedras, as muralhas contam essa transformação. Não estamos perante uma aldeia indefesa, estamos perante uma comunidade que controla, vigia, armazena, resiste. As fortificações reforçam-se, os acessos estreitam-se, as defesas complexificam-se. Há riqueza a proteger, há rotas a dominar, há pressão externa. Do subsolo destas terras saem recursos cobiçados. No sul, regiões mineiras como o Aljustrel revelam uma exploração antiga, ligada aos metais. Mais para norte e para o interior, sobretudo no noroeste peninsular e em zonas das beiras, o estanho torna-se decisivo, porque sem estanho não há bronze. E em áreas do norte e do interior também o ouro, recolhido em depósitos aluvionais ou explorado em contextos mineiros posteriores, ganha valor crescente. De repente, esta faixa atlântica entra numa rede vasta, onde o mar já não separa, liga. Barcos sobem e descem a costa, ligam enseadas, estuários, rios navegáveis. O Atlântico torna-se estrada. Metais, sal, peles, talvez excedentes e objetos de prestígio circulam para longe. E em troca chegam contas exóticas, cerâmicas finas, novos modelos técnicos, ideias, contactos. Em rotas atlânticas, estas terras relacionam-se com outras margens distantes, da Bretanha à Cornualha, talvez à Irlanda.
Mais tarde, com a chegada de navegadores e comerciantes mediterrânicos, sobretudo fenícios, abre-se também uma ponte para o sul e para o oriente. Este território não era o fim do mundo. Era um porto extremo numa rede cada vez maior. Durante muito tempo, a moeda não é moeda no sentido clássico. O valor mede-se em metal, peso, objeto raro, aliança, promessa, reciprocidade. O comércio não é apenas compra, é a diplomacia, estatuto, relação entre chefes, acesso a matérias-primas e proteção de rotas. E com o comércio chega também outra coisa, a comparação. Quem vê o que vem de fora passa a querer mais, a produzir mais, a defender mais. É assim que a violência ganha nova escala. Já não basta sobreviver à natureza, é preciso sobreviver a outros homens. As muralhas engrossam, as aldeias sobem a colinas, a paisagem enche-se de lugares fortificados. A Idade do Ferro traz consigo uma nova energia política e social. No norte e noroeste, a cultura castreja organiza povoados em altura, protegidos por linhas de muralhas, fossos, entradas controladas. A Citânia de Briteiros, junto a Guimarães, ainda hoje permite caminhar por esse mundo. Ruas, casas, defesas, estruturas que mostram comunidades densas, articuladas, longe da caricatura de barbárie desorganizada. Nestes castros, o cotidiano mistura agricultura, pastoreio, metalurgia, guerra, ritual e pertença local. Há esfias, há trabalho especializado, há memória coletiva, há uma forma de viver o território em comunidade armada. Cada colina fortificada é casa, bastião e símbolo. E a própria arquitetura fala de uma sociedade que já pensa em permanência, em linhagem, em defesa e em prestígio. Ao mesmo tempo, no sul, desenha-se outra revolução silenciosa. Séculos antes de Roma, aparece no atual território português um sistema de escrita. A chamada escrita do Sudoeste, conhecida em estelas encontradas sobretudo no Baixo Alentejo e no Algarve, abre a porta da proto-história. Já não temos apenas objetos, temos sinais, temos sons fixados em pedra. Ainda não conseguimos traduzir completamente a língua dessas inscrições. O seu sentido profundo continua envolto em mistério. Mas uma coisa é certa: quando Roma chegar, não encontrará um território sem memória escrita. Em lugares ligados hoje ao Almodóvar e ao Museu da Escrita do Sudoeste, esse enigma ainda nos observa. Isto tem um peso enorme, porque destrói uma ideia confortável, mas falsa, a de que a história destas terras começa com as legiões ou com a coroa. Não. Quando os romanos olham para o Ocidente, já encontram sociedades antigas, ligadas por comércio, capazes de erguer monumentos, explorar recursos, fortificar povoados, criar sistemas simbólicos e, em certos contextos, escrever. E há uma continuidade mais funda ainda. Durante muito tempo, imaginou-se a história como uma sucessão de substituições totais. Chegam uns, apagam os outros, começa um novo povo. Mas a arqueologia e os estudos genéticos desenham um quadro mais complexo. Houve chegadas, misturas, mudanças profundas, claro, mas também houve permanência. Muito do que somos tem raízes nestas populações de caçadores-recolhedores, nestes primeiros agricultores, nestas comunidades do metal e do castro. Não somos estrangeiros absolutos neste chão. Somos herdeiros de longuíssima duração. Por isso, quando hoje visitamos a Gruta da Aroeira, o Vale do Coa, os Concheiros de Muge, o Cromeleque dos Almendres, a Anta do Zambujeiro, o povoado do Zambujal, as antigas zonas mineiras de Aljustrel, a Citânia de Briteiros, ou quando contemplamos peças guardadas no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, não estamos apenas a olhar para ruínas. Estamos a olhar para versões antigas de uma mesma relação humana com esta terra. Habitar, temer, criar, defender, recordar. E então o horizonte escurece outra vez.
No final do primeiro milénio antes de Cristo, o território está longe de ser vazio. Está cheio de comunidades armadas, de redes de troca, de identidades locais, de memória ritual, de paisagens trabalhadas por milénios. No sul, a escrita já apareceu. No norte, os castros dominam alturas. No litoral, o contacto com mercadores estrangeiros já deixou marcas. No interior, os recursos continuam a puxar gente e ambição. Tudo está preparado para o choque com uma potência que pensa em império. Quando Roma entrar na península, a partir de 218 a.C., não virá civilizar um deserto, virá disputar um mundo antigo. E essa é a grande consequência de tudo o que vimos hoje. Muito antes de haver Portugal, já havia aqui território vivido, organizado, desejado e defendido. Portugal não começou com uma coroa, começou com uma permanência. E no próximo episódio, essa permanência vai ser posta à prova quando a máquina romana avançar sobre a península e encontrar resistência nestas terras de montes, minas, muralhas e memória. Na tua opinião, em que momento é que estas populações deixam de ser apenas sobreviventes e passam a ser verdadeiramente protagonistas da história? Escreve nos comentários, deixa o gosto e partilha este episódio com quem queira viajar connosco até às raízes mais profundas desta terra. Segue o Cronos Portugal, porque a história continua.